você não pode. Fala, viajantes! Dale, sonhadores ou sonhadoras de viagem. Não, você não pode entrar, mano. Você não pode. Esse aqui é o companheira. A companheira, né? Que tá me fazendo companhia esses dias. Eu acabei de colocar pra ele ali um pouco de pão com leite. Eu tinha colocado naquele saco ali. E agora ela acostumou. Todo dia ela vem aqui na barraca, fica se esfregando, doida pra entrar. Só que daí eu não deixo porque fica todo cheio de pelo aí. E até quando tava mais frio, eu deixava ela ficar ali no canto, colocava ela no cantinho. Mas agora que já tá mais quente. Enfim, galera, tamo aqui em Uruguaiana. Zeke, como assim Uruguaiana? Mas você não tava em Trinidade, no Paraguai? Galera, eu tô aqui no sol e esse solzinho tá bom demais, vocês não fazem nem ideia, porque aqui fez muito frio. Voltando aqui ao assunto, né? Quero sair do assunto já. Me explicar por que eu tô aqui em Uruguaiana e não mais no Paraguai, em Trinidade. Então, eu fui até... Fiz o trajeto que eu disse que eu iria fazer, Encarnación. Da Encarnación ali eu entrei em Pousadas, na Argentina. Daí fiz todo o percurso ali, São Tomé, até aqui Uruguaiana. Infelizmente, assim como tinha acontecido lá em Chapada, vocês lembram? Dos arquivos serem corrompidos e tudo. Eu não sei se é algum problema no cartão, mas infelizmente eu perdi, meus amigos. Perdi o trajeto até aqui em Uruguaiana. E que pena, porque foi um trajeto interessante, né? Foi bem sofrido, porque faltando exatamente 100 e pouquinho km para me chegar aqui em Uruguaiana, a moto ficou sem combustível, né? Então ficou na reserva. E eu tinha poucos pesos argentinos. Eu acho que, se eu não me engano, eu tinha só 1000 pesos argentinos. E não daria para chegar nada aqui. Então eu tive que andar, empurrar a moto aí alguns kms até um posto. Eu tive que empurrar por cerca de mais ou menos uns 5 km. Então foi uma aventura mesmo. E a Valência aqui no posto, como estava perto aqui do Brasil, eles aceitavam R$1, né? Essa foi minha sorte. Mas que pena. Queria que... Meu desejo é que não tivesse corrompido os arquivos, porque queria subir o vídeo para vocês. Foi bem interessante. Tive que acampar mó frio lá, com chuva e tudo, porque estava chovendo bastante na Argentina. Mas infelizmente aconteceu isso aí, galera. E eu vou ter que ver qual é esse tipo de problema. Não sei se é quando enche demais o armazenamento da memória do cartão que acontece isso. Pelo menos nas especificações dizia que o cartão era original, então não sei, tenho minhas dúvidas. E olha o estado da Safira, meus guerreiros e guerreiras. Olha só, essa é a prova de que eu peguei, tomei bastante chuva ali no trecho pra cá, da Argentina pra cá, pra Uruguaiana. E vou precisar lavar a Safira. Me incomoda muito ver ela assim, toda suja. Mas eu vou ter que aguardar um pouquinho mais aqui em Uruguaiana, pelo menos até dia 14. Ao todo aqui eu cheguei dia 4 que eu cheguei aqui. E tá mais ou menos, hoje é dia 10. Então mais ou menos aí uma semana eu tô aqui já, uma semana e pouquinho. E eu vou ter que ficar até dia 14. Mas por que até dia 14? O objetivo agora seria entrar no Uruguai. Porém o Uruguai, galera, é um país bem caro. Aí, pelo menos informação de algumas pessoas que eu tive aí na estrada. E eu tenho que entrar com um pouco mais de recurso. E aqui eu já tô sem dinheiro praticamente, né? E dia 14 seria onde liberaria um pouco mais de dinheiro para mim no banco. Mas como assim? Deixa eu voltar mais aqui para a luz. Eu fiz assim, galera. Não tenho, já mando logo a real, não tenho. Esse vídeo vai ser para esclarecer algumas dúvidas também de vocês a respeito da viagem, a respeito de tudo. Então não tenho essa grana para viajar por toda a Sudamérica.
teria que ser um gasto aí muito grande, né? Então, com um pouquinho de dinheiro que eu consegui guardar nesses tempos aí de trabalhando, eu vou tentar chegar até um certo ponto, né? O resto a gente se vira. Se precisar trabalhar na estrada, se precisar fazer voluntariado, a gente faz, daí se improvisa. Então, Jubileu, não, você não vai entrar aí, mãe. Voltando aqui, galera, eu tenho que ficar de olho nele, porque senão ele entra dentro da barraca ali e começa a rasgar tudo. Eu fiz assim, o pouco que eu consegui juntar, eu separei por partes em algumas caixinhas no banco, né? No Nubank, né? E no Inter, são os dois bancos que eu uso mais, Mercado Pago também. E daí eu separei nessas caixinhas para me liberar todo dia 14 e 15. Essa é uma maneira que eu tenho para gerar os gastos, né? Para controlar melhor. E mesmo assim ainda gasto muito. Imagine se eu tivesse tudo sem separar, sem controlar o dinheiro, né? Então serve para mim improvisando também e controlando os gastos. Então é mais ou menos por aí. Deixa eu mostrar um pouco para vocês aqui. Eu tô nesse posto aqui, galera, ó. Posto Sim, assim se chama. E esse posto aqui em Uruguaiana, já fica a dica aí se vocês vierem para cá, sentido Uruguai, ou estiver saindo da Argentina, porque aqui faz fronteira com Uruguai e Argentina, né? É bem no finalzinho do Brasil. Então, se vocês vierem para cá, já fica a dica, Posto Sim. Se estiverem aqui em Uruguaiana, não encontrarem lugar para ficar, pois eu procurei lá na cidade, não tem camping. Tem algumas áreas lá, mas é bem caro mesmo, que tem piscina e tudo. Então é mais pessoal do motorhome aí, e era bem caro. Então, para economizar aí, fica a dica, Posto Sim aqui em Uruguaiana. Tinha acabado de tomar café aqui, graças a Deus derramei o leite, como vocês puderam ver, né? É incrível, né? A gente fica de olho, vira pro lado, é questão de segundo. Quando você tá olhando, o leite não derrama, mas quando você vira as costas, ele acha de derramar. Sujou todo o meu fogãozinho ali, já eu vou limpar. E graças a Deus, né? Mais um dia maravilhoso. Estamos de barriga cheia. Eu comprei algumas coisas ontem aí para ficar esse resto de dias aí. Faltam exatamente mais ou menos uns 4 dias. Como hoje é dia 10, a gente já ficou uma semana um pouquinho. Terça-feira vai ser dia 14. Então seria mais ou menos aí essa data que a gente iria entrar no Uruguai, né? Eu tô aproveitando esses dias para organizar melhor o trajeto. E meu objetivo não é passar tanto tempo assim no Uruguai, no máximo uns 4 dias, pois como eu falei, é muito caro. E por isso aí tá sendo bem útil esses dias aqui para me planejar, para me descansar, porque viajar de moto também cansa, galera, cansa demais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não reparem a bagunça não, vocês já puderam ver um pedacinho, né, ali de como é aqui na barraca. É que eu consegui comprar um leite, comprei uma manteiga, comprei... Eita, uma bagunça aqui, galera, não repara não. Eu coloquei a frigideira aqui pro Jubileu aqui não ficar lambendo. E daí comprei algumas coisas saudáveis aqui, né? Um miojo, uns cup noodles, ali uma cartela de ovo. Isso aqui eu ganhei, pra ver como Deus é bom, né? Os caminhoneiros me deram aí esse bolo, uns pães. Tem um suco ali atrás também. E é assim que eu tô passando os dias aqui. De vez em quando faço um cuscuz também ali. Tem uma massa para fazer cuscuz. E assim que eu tô ficando essa semana aqui no Posto Sim. Tá sendo bem diferente, né? E eu tô bem inquieto porque é algo que quando você começa a viajar, você muda totalmente sua rotina. Então você passa a se acostumar aí com movimento, tá em movimento, porque é uma sucessão de coisas novas. É isso que é a viagem. Então tá sendo bem inquietante mesmo pra mim. Às vezes eu saio, pego a moto, saio aqui por perto pra me movimentar, porque uma semana parado não é legal, galera, não é legal mesmo. Mas até que tá servindo para economizar,
um pouco. Isso quer dizer então, Zé, que andando parado você economiza mais? Não exatamente, galera, depende da sua rota, né? Se você para muito em hostel, se você para muito em hotel, você vai gastar muito mais, né? No caso, se você acampar, fizer acampamento assim sem gasto nenhum, você vai gastar bem menos, lógico. Assim como andando também, né? Se você andar muito aí no dia, mais de 300 km, pelo menos para minha realidade da minha moto, eu vou gastar bem mais, porque daí eu vou ter que encher o tanque todo o tempo, né? Mas se eu parar num lugar, andar até um certo ponto, parar num lugar, daí ficar um dia, dois e continuar a viagem, economizo bem mais aí, cozinhando a minha própria comida. E pois é, vou continuar aqui no sol, de frente para a barraca, porque como eu falei, esse sol tá bom demais, porque galera, já está no sul do Brasil. Então deixa eu falar para vocês, quando eu cheguei para cá no primeiro dia, eu peguei um frio aqui de 1 grau, galera, -1. Então serviu de teste também aí, para me ver como essa barraca reagia, os materiais que eu tenho, como eles reagiam a um frio bem mais forte, mais intenso, né? E eu posso dizer para vocês que essa barraca aqui, ela não é tão boa para frio, frio mais intenso, né? Como eu peguei menos negativo, com a sensação de -3, então eu pude mais ou menos aí, serviu muito bem essa experiência para mim analisar algumas coisas. Esse saco também que eu tenho aqui de dormir, ele não suporta temperaturas mais baixas, né? Temperaturas negativas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 edredons aqui que eu coloco mais essa blusa de frio, coloco mais a jaqueta que tá lá no final também. E mesmo assim, galera, trouxe as bolsas aqui para dentro, coloco assim as bolsas em volta, por isso que tá tudo uma bagunça. Eu faço tipo um ninho também assim, para ver se minimiza mais esquenta mais a barraca, né? E mesmo assim tava bem difícil, né? Esse isolante térmico aqui também, ele é bom. Eu tô usando uma lona por baixo também da barraca. Seria bom eu colocar mais uma lona por cima, né? Que eu ainda não consegui colocar. Eu disse para vocês que eu iria comprar, porém lá no Paraguai eu fui fazer um orçamento lá de uma lona impermeável e saiu bem caro para mim, saiu mais de R$300. E lá na época lá eu não tinha esse dinheiro todo, então não investi nessa lona, mas eu preciso investir. E como o nosso planejamento é descer ainda mais para o sul, né, desse inverno, seria esse o planejamento a princípio. Serviu essa experiência aqui, serviu para mudar alguns planos, né? Então serviu para me analisar bem em que os materiais que eu tenho não suportam temperaturas muito baixas. Então seria mais ou menos para a gente repensar aí e reavaliar se é realmente possível descer até o Ushuaia nessa época do ano. Porque essa época do ano, pessoal, pelo menos que eu pesquisei bastante aqui, para descer lá para o Ushuaia não é permitido. Tem muita fiscalização, a polícia barra bastante por causa de alguns riscos que tem lá, gelo negro e tudo. E essa época de março, a partir de março a setembro, não é uma época boa, porque é inverno mesmo rigoroso para lá. Então, com tudo que está acontecendo aí também, né, essa situação climática aí do El Niño, né, então eu vou ter que reavaliar mesmo se a gente tem condições de ir ou não. A princípio, meu objetivo seria explorar um pouco mais ali o norte da Argentina. Enquanto isso a gente ir decidindo, né, ver como o clima se comporta, para ver se realmente dá pra gente fazer essa aventura até o Ushuaia, né? Se não, a gente esperaria aí até setembro, né, que é onde o frio começa a se dissipar. E por aqui o tempo já fechou, olha, o sol tava aparecendo ainda agora. E é assim o clima aqui no sul do Brasil. É mais ou menos isso, né? Hoje tá bem mais quente com relação aos outros dias. Tá fazendo uns 14 graus agora. Deixa só esse caminhão passar aí. Tá fazendo uns 14 graus agora. Nos dias anteriores estava bem mais frio.
E tá até bom o clima agora, né? Eu até consegui tirar a jaqueta, né? Consegui tirar o... Tô com um gorro ainda, com a touca, mas tá bem boa a temperatura agora. Bom, enfim, deixa eu passar para vocês agora uma dúvida que vocês tenham, né? Com certeza tem, que é a questão dos gastos, né? O tanto que a gente percorreu até aqui e o quanto que a gente gastou até aqui. Então, pessoal, nessa viagem, nesse quase 2 meses de viagem aí, exatamente para ser exato, 55 dias, a distância percorrida saindo de Lucas do Rio Verde foi o ponto de partida ali no Mato Grosso. Então desci até a capital, Cuiabá, Cuiabá, perdão, Chapada dos Guimarães, voltei e desci até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como vocês puderam acompanhar, quem assistiu os vídeos anteriores. Daí eu desci, fui até a fronteira do Paraguai, em Ponta Porã, entrei no Paraguai, Concepción, fui até o norte do Paraguai, lá em Poço Colorado, fiz o Chaco Paraguaio todo, voltei a descer pelo sul do Paraguai, até Assunção, capital, continuei pelo sul até Trinidade, onde a gente visitou as ruínas jesuíticas. E daí então a parte que eu falei para vocês que deu problema, eu não consegui gravar para vocês, mas eu entrei em Encarnación, Pousadas, fiz parte da Argentina e agora tô aqui em Uruguaiana. Ao todo de percurso, pessoal, deu 3.234 km até aí então rodados, e o gasto total aí deu mais ou menos, incluso tudo, tá? Combustível, infelizmente não consegui ter um orçamento detalhado do gasto em combustível, então gasto geral aí com tudo, hospedagem, alimentação, até agora deu 3.723. Então poderia ter gastado menos, claro que poderia, contudo os lugares que a gente ficou aí, como vocês puderam ver, né, pousadas e tudo, que a gente não tinha opção para camping, não tinha opção seguras para acampar, né, fazer acampamento selvagem, né, acampar em posto de gasolina. Então por dia, uma média diária, mais ou menos, para ser exato aí, foi R$607 gastos no dia. E como eu disse para vocês, poderia ter, tem gente que gasta bem menos. Sim, até agora o trajeto que eu fiz está sendo econômico até, né, por certo modo, mas eu poderia ter gastado bem menos. Então fica aí, R$3.723 gastos até agora, né? Como eu disse para vocês, para fazer todo esse percurso que eu estou fazendo pela América Latina, não tem um gasto estimado, não tem um valor estimado, assim como falei para vocês, não tem uma data, né, estimada também. Então pode ser que dure mais ou menos aí, como meu objetivo até o final do ano, pode ser que dure um ano, pode ser que dure mais. Esse é o vídeo, um vídeo mais curto, porém mais informativo para vocês, para esclarecer como eu vim parar aqui em Uruguaiana, como eu dei esse salto temporal aí gigante, e para sanar algumas dúvidas de vocês aí, que vocês devem ter, obviamente, né? Tomara que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam, podem deixar aí nos comentários, que eu sempre respondo todos os comentários. Faço sempre esse esforço aí para dar atenção para vocês, tá? E não se esquecem de dar o joinha, porque vocês não têm ideia de como esse joinha é muito importante pra gente que grava. Quem não for inscrito, eu sempre falo isso, né? Se inscreve, porque tem muita gente que assiste os conteúdos, mas não é inscrito. Dá aquela força lá, galera. O próximo vídeo, então, vai ser eu saindo daqui, me preparando para sair, que vai ser daqui mais ou menos uns 4 dias, né? A previsão para terça-feira, a gente tá saindo, dia 14. E a próxima aventura vai ser essa. Obrigado a você que ficou até aqui, que vem me dando esse apoio nessa viagem. Todos vocês são muito importantes. Muito obrigado por tudo, galera. E até a próxima.